Bom, vamos falar sobre Banco Central, porque ontem o presidente Lula indicou o economista Gabriel Galípolo, atual presidente ou diretor de política monetária do Banco Central, para suceder Roberto Campos Neto na presidência da autarquia. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente da República me incumbiu de fazer um comunicado aqui, de que hoje ele está encaminhando ao Senado Federal, o presidente Pacheco, e para o senador Vanderlan, presidente da CAI, o indicado dele para a presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo, que hoje ocupa a diretoria de política monetária do banco. É na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já aí também a manifestação do próprio Galípolo, em manifestação ali aos jornalistas. E também coloco aqui para sua análise, Eliane, o comentário já sobre a transição feita ontem pelo ainda presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu achava muito deselegante essas transições onde o ministro não passa o cargo para o outro, ou não trabalha junto. Eu acho que a gente precisa dar continuidade, independente se a gente pensa igual, ou pensa parecido, ou se pensa de um lado ou do outro. Eu acho que isso faz parte desse amadurecimento institucional que o Brasil precisa. Bom, o fato é que a gente tem 2 nomes agora, né, até a aprovação do nome de Galípolo no Senado, na CAI. Como é que fica esse calendário por aí em Brasília, Eliane? Pois é, né? Primeiro a gente destaca que o presidente Lula botou exatamente o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para anunciar o nome do Galípolo. Lembrando que o Galípolo era o braço direito do Haddad na Fazenda, mas a relação dos dois é assim, é elegante, mas não é assim de beijos, abraços e grandes amores. Né? Na verdade, o Galípolo tem uma relação direta, um canal direto com o presidente Lula. O presidente Lula liga para o Galípolo, consulta ele em outras questões que não têm a ver diretamente com o Banco Central, às vezes nem diretamente com a economia, ou seja, eles têm um canal direto. Mas o que o Lula quis mostrar ao botar um do lado do outro? 2 coisas. Primeiro, que os dois vão conviver civilizadamente, um na Fazenda, outro no Banco Central. Segundo, que deve haver uma harmonia entre a política econômica do governo e a política monetária do Banco Central. Né? Então o Lula trabalha muito com simbologias políticas, essa foi a simbologia do anúncio de ontem. Né? Agora, o Galípolo, né, ele foi colocado no Banco Central já tem 1 ano praticamente, ou 1 ano e pouco, exatamente para assumir a presidência do Banco Central. Então, a primeira coisa que a gente pensa o Lula perdeu o bode expiatório dele, porque o Lula, desde que assumiu, está em guerra com Roberto Campos Neto, com os juros altos. E agora, como é que vai ser a relação dele com o Banco Central e com o Galípolo? Né? Então, isso é uma dúvida. Outra dúvida, como que o Galípolo vai se equilibrar, né, desse fio da navalha, porque o Lula pressionando por juros mais baixos, né, o mercado pressionando por pragmatismo e, na verdade, nenhum dos dois deve ter razão, nem deve ter poder para influenciar a autoridade monetária. O Galípolo deve ter maturidade suficiente para fazer o que é preciso fazer. Né? Então, quando o Roberto Campos Neto fala em continuidade, ele tem razão, porque a gente vê que as últimas decisões do Banco Central foram todas por unanimidade. Todo mundo votou igual e a votação depende do quê? Depende do comportamento
da inflação, depende da economia internacional, depende do controle de gastos, do equilíbrio fiscal interno dentro do Brasil, e que o Galípolo faça o que tenha que fazer e o Banco Central faça o que tenha que fazer. Aliás, não está descartado o aumento dos juros na próxima reunião do Copom em pelo menos 0,25%. Né? O Lula pode chiar, reclamar, não querer, mas a tendência é essa. Bem, quanto ao cronograma, né, depende, o Galípolo tem que passar pela sabatina na Comissão Econômica do Senado e depois tem que passar pelo plenário. Mas como? Né, só vai ter mais uma semana de esforço concentrado, que é na semana que vem, lá em setembro, e depois, só depois das eleições municipais. O que significa isso? Que o Galípolo vai ficar num limbo ali, né? Ele foi indicado pelo Lula, mas ainda não terá o aval do Senado até depois das eleições. Tudo indica que sim, mas como o mandato do Campos Neto vai até 31 de dezembro, bem, o Banco Central vai ter dois presidentes convivendo civilizadamente, espera-se. São dois senhores educados, elegantes, acho que eles vão fazer isso, né? Vamos esperar. Eliane, outro assunto do dia, hoje lá no STF tem a continuidade do depoimento do Lessa, né, que é o acusado de matar seu executor, da Marielle Franco e do Anderson Gomes, e no Conselho de Ética teve ontem a votação pela cassação do deputado Chiquinho Brasil, foi aprovada por ampla, Chiquinho Brazão, né? Foi aprovada por ampla maioria, agora está dependendo do plenário também, mais uma coisa que cabe ao plenário, no caso aqui o da Câmara, mas vamos ouvir um trechinho também para você comentar. O Chiquinho Brazão, em sua defesa, ele falou que é inocente e até que era amigo de Marielle Franco. Sou inocente, totalmente inocente desse caso. A Marielle, a vereadora Marielle, era minha amiga, comprovadamente nas filmagens que o doutor tem, que eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, não teria qualquer motivo, porque nós sempre fomos parceiros. Então tem isso, hoje já é o terceiro dia de depoimento do Rony Lessa e andou um pouquinho, pelo menos, a cassação do Chiquinho Brazão lá na Câmara, mas está faltando o plenário agora. Pois é, só teve um voto contra a cassação. O resultado foi 15-1 no Conselho de Ética da Câmara, né? E agora está tudo encaminhado para o Chiquinho Brazão ser cassado em plenário. Lembrando que você precisa de maioria qualificada, ou seja, não é a maioria dos presentes, é maioria da casa, maioria dos 513 deputados para cassar o mandato do Chiquinho Brazão. E quando que vai ter isso, né? A gente acabou de falar, né? O próximo esforço concentrado é semana que vem. Vocês acham que eles vão usar o esforço concentrado para caçar um colega do Rio de Janeiro? Acho difícil. Portanto, isso também é outra questão que fica empurrada com a barriga para depois das eleições municipais. Mas já é um caminho, já é uma indicação da posição da Câmara dos Deputados. Agora, do outro lado da rua, né, o STJ, o Tribunal Superior de Justiça, declarou, votou, julgou por unanimidade a autorização para o impeachment do irmão do Chiquinho Brazão, o desembargador Domingos Brazão, que também é acusado de ter mandado matar, de mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E aí as pessoas estranham como é que um poder já no Conselho de Ética pede a cassação do deputado e o outro poder impede o impeachment do irmão, do outro mandante.
porque são lógicas diferentes, né? Na Câmara a votação é política e o Conselho de Ética votou com todas as evidências, todas as provas, tudo que foi investigado durante anos pela Polícia Federal, né? Então, lembrando que os dois irmãos continuam presos e não é à toa que eles estão presos. Então, um voto é político. O outro voto do STJ é um voto jurídico e o mundo jurídico, a justiça, tem regras muito claras, né? Ninguém pode ter o impeachment antes de ser condenado. Ele não foi condenado, né, o Domingos Brazão. Mas esse caso está andando e o Rony Lessa tem feito revelações assim muito chocantes, porque não apenas em relação ao assassinato, mas em relação aos poderes no Rio de Janeiro, né? Ele disse que bastava pagar para que os processos sumissem na justiça, na polícia e onde fosse necessário, ou seja, tudo na base da grana. Aliás, o deputado Chiquinho Brazão diz que era amigo da Marielle, que não tinha nenhum motivo. Bem, o motivo é medido em hectares, um terrenaço no interior do Rio de Janeiro. Ou seja, não é questão de ser amigo ou não, é questão de grana. Seguimos com Eliane Cantanhede por aqui para falar sobre o dono da rede social X, Elon Musk, que publicou, Eliane, uma imagem produzida por inteligência artificial ironizando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, uma postagem que compara o ministro a vilões de Star Wars e Harry Potter. Foi feita na rede social às 1h39 da madrugada, horário de Brasília. Isso porque mais cedo o ministro deu 24 horas para que Elon Musk nomeie um novo representante legal no X no Brasil. Moraes estabeleceu um prazo para o cumprimento dessa exigência e advertiu que, caso a ordem não seja seguida, a rede social poderá enfrentar a suspensão de suas operações no país. E ela acabou gerando bastante repercussão porque o próprio Supremo marcou na rede social o perfil de Elon Musk para fazer essa intimação, já que não tem escritório por aqui. Alguns juristas estão olhando isso com ressalvas. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão, de novo, né, de Alexandre de Moraes nessa seara e também sobre o que pode vir por aí, apesar dessa não interpretação unânime, né, desse modus operandi do ministro. Bem, essa história com Elon Musk não é de agora, né? É uma longa história, porque ele veio ao Brasil ainda em 2022, em maio de 2022, ou seja, em pleno ano eleitoral, em pleno ano da disputa entre o agora presidente Lula e o então presidente Jair Bolsonaro. E os dois, o Bolsonaro saiu de Brasília e foi se encontrar com o Musk no interior de São Paulo. Né, o normal seria que o Musk viesse encontrar o presidente da República no Palácio, mas foi o presidente que saiu do Palácio e foi se encontrar com o Musk lá no interior de São Paulo. Ninguém nunca soube direito o que os dois conversaram. Tinha uma história de investimento na área educacional que nunca foi para frente, mas pode-se supor que houve algum tipo de conversa política, porque o Musk tem envolvimento político, não apenas nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo. Por que não teria aqui no Brasil? Não é? Ele é um articulador da direita internacional e ele põe os instrumentos dele, né, com a sua fortuna incalculável a favor da direita internacional. Então isso já é um pano de fundo. E aí o Musk começa a abrir fogo contra o presidente, o então presidente do Supremo, o Alexandre de Moraes, continua essa guerra e agora ele fecha todo o escritório do X no Brasil, manda todo mundo embora e vai-se embora.
Sim, mas isso aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui é a República Federativa do Brasil, que tem regras, instituições, Constituição, sabe? E que precisa de respeito. Por que que o Alexandre de Moraes pôs a intimação no Twitter? Porque simplesmente não tem nenhuma representação do X aqui no Brasil. Se não tem X, ele manda para onde? Né? Ele manda pelo instrumento, pela casa do próprio Musk, que é o X. Mas, enfim, nessa intimação, né, o Alexandre de Moraes, primeiro, né, exige que haja a indicação de um nome e da qualificação desse nome para representar a empresa aqui no Brasil, que tenha responsabilidade, que responda pelas questões envolvendo a empresa aqui no Brasil. Segundo, o Alexandre de Moraes exige o cumprimento das regras e das leis nacionais operando aqui no Brasil. Quem opera no Brasil não responde por leis nos Estados Unidos, responde por leis do Brasil. E terceiro, que o X pague as multas diárias que não vem pagando por não cumprir decisão judicial. Portanto, é o seguinte, pode-se dizer que o Alexandre de Moraes extrapola daqui, extrapola dali, mas o fato é o seguinte, neste caso, ele tem razão, né? O Musk quer estar acima e ter mais poderes e mais direitos do que as instituições legalmente estabelecidas no Brasil. Então não dá, né, gente? Não dá. Agora, isso aí, quem perde? Os funcionários que foram demitidos e os usuários, todo mundo que usa o X. Apesar de eu ser saco de pancada no X, né, nas redes sociais, eu reconheço que o X é uma forma de discussão, de debate, de informação. Portanto, é uma questão delicada, mas o Musk precisa se adequar às regras do Brasil e não o Brasil ficar refém das regras de um bilionário que vem lá não sei de onde, entendeu? Não dá. Muito bem. Eliane, outro assunto do dia, mais cedo a gente trouxe dados completos da pesquisa Quest aqui para a Prefeitura de São Paulo. E resumindo, está embolada aqui com um tríplice empate no primeiro lugar, porque a margem de erro é de 3 pontos. Então o Guilherme Boulos do PSOL tem 22%, o Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, 19%, e Pablo Marçal do PRTB, o ausente, né, no compromisso de hoje aqui que teria com a Rádio Eldorado e não cumpriu, tem 19% também. Embolada essa sucessão para a Prefeitura de São Paulo. Embolada, e o principal dessa história é que o bolsonarismo está rachado ao meio, né? Porque se o Ricardo Nunes, que tem o apoio oficial do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, tem 19%, e o Pablo Marçal, que andou ali de namorico com a família Bolsonaro, depois romperam, também tem 19%, é porque o eleitorado dessa turma se dividiu ao meio, né? E quando o bolsonarismo vê isso, dá um recuo. Ontem, né, o Carlos Bolsonaro, que é o homem das redes sociais, da internet, do bolsonarismo, ele fez um Twitter todo amigável, aliás, com um erro de português estrondoso, anseio com C. Anseio com C. Você está surpresa? Nem um pouco. Ah, bom, só para saber. Nem um pouco. Eu ouvi dizer que o professor dele foi o Weintraub, aquele que foi ministro da Educação, lembra? Sim. Professor de português. Mas, enfim, o fato é que essa pressão toda do Bolsonaro a favor do Ricardo Nunes
não rendeu o efeito esperado, né, de o Ricardo Nunes subir e o outro lá, o Pablo Marçal, encolher, mas o fato é que o Pablo Marçal também estava mentindo, dizendo, eu estou em primeiro lugar, na sabatina da Globo News, por exemplo, ele repetiu umas 3 ou 4 vezes que estava em primeiro lugar. Não está. Quem continua em primeiro lugar é o Guilherme Boulos, o único candidato à esquerda, que é do PSOL, com o apoio do presidente Lula. Então, está muito embolado. E eu achei um dado muito importante dessa pesquisa Quest, que, aliás, é a pesquisa antes do início do horário da propaganda eleitoral, né? Amanhã começam os programas eleitorais na TV e no rádio, lembrando que o Ricardo Nunes tem 66 inserções por dia e o Pablo Marçal não tem nenhuma, porque o PRTB não tem direito a tempo de televisão. Mas, enfim, dizendo... O que eu achei muito importante nessa pesquisa Quest é que 49% dos pesquisados dizem que preferem um candidato autônomo, independente, sem nenhum padrinho. 32% disseram que preferem um candidato apadrinhado pelo Lula e só 17% disseram que preferem um candidato que seja apadrinhado pelo Bolsonaro. Eu acho que isso diz muita coisa, pelo menos no primeiro turno. Segundo turno é tudo diferente. Agora, como Heisen falou lá no início, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que já estava disparado, agora cresceu 11 pontos, está com 60%, e o candidato do Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ele não apenas está lá embaixo, como deu uma recuada. Ele, em vez de crescer, caiu. E, para concluir, né, o campeão de votos, por enquanto, é o João Campos, de Recife, que tem 80% dos votos. 80% dos votos eu acho que é quase um recorde nacional, gente.